Olá, eu sou o Thiago Matos, eu sou professor de literatura no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet-MG, e eu fui convidado pela Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo para conversar com vocês um pouco sobre o regionalismo na literatura. Né? Mês de junho é um mês de festas regionais, festas juninas, enfim, e o que significa exatamente o regional, não é? E quando a gente pensa na literatura brasileira, qual é a definição de regionalismo, não é? Quando a gente fala em alguns dos principais nomes da literatura brasileira, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Guimarães Rosa, não é? Nomes tão centrais, não é? E que, no entanto, em termos de história da literatura brasileira, eles têm muito a ver com essa chamada tradição regionalista. Então, o que é isso exatamente? É sobre isso que a gente vai conversar aqui rapidamente, né, numa visão geral, superficial, não é? Não temos tempo aqui de nos aprofundar demais nesses assuntos, é algo mais introdutório. E para isso, então, eu vou organizar essa nossa conversa em dois pontos básicos. O primeiro, uma visão tradicional escolar do regionalismo na literatura, é o primeiro ponto. E depois, no segundo ponto, a gente vai olhar os problemas, os limites dessa noção de regionalismo. Vocês vão entender daqui a pouco, vão começar a entender, antes mesmo da gente entrar nesse assunto, que essa noção de regionalismo, regionalista, regional, ela tem seus problemas, ela tem seus perigos, não é? E é o que a gente vai falar no segundo momento. Então, se a gente for pegar a história tradicional, escolar da literatura brasileira, a gente vai ver lá que no advento do romantismo, não é, no século XIX, a gente tem um interesse muito grande por parte dos escritores, da vida cultural brasileira de modo geral, por entender o que é o nacional, ou por dar uma definição do que é o nacional. Né? E aí os escritores, eles vão, em termos de prosa, em termos de romance, eles vão produzir basicamente em três eixos temáticos. O romance indianista e histórico, não é, que traz o mito de origem, não é, da nação brasileira. O romance urbano, ou seja, a vida nas cidades, principalmente Rio de Janeiro, que era a corte naquele momento. Não é? E o romance regional, a vida rural. O José de Alencar, ele é certamente o romancista desse momento que funciona um pouco como um modelo, não é, desses diferentes eixos ao mesmo tempo, porque ele produziu, por exemplo, o romance como Guarani, que é um romance indianista, ele produziu um romance como Senhora, que é um romance urbano, e ele produziu um romance como O Gaúcho, que é um romance regional, né, e que tem a ver, no caso, com o próprio nome indica, com o sul do Brasil. Né? Nesse momento, esses romances eles apresentam, de maneira geral, duas tendências simultâneas. De um lado, uma idealização dessas regiões, algo bastante típico do romantismo, não é? Do romance romântico. E, de outro lado, ao mesmo tempo, um olhar elitista, elitizado para essas regiões, vistas como periféricas, atrasadas, enfim. Então, esses romances eles oscilam um pouco entre esses dois polos, às vezes inclusive dentro do mesmo romance. Uma idealização e, ao mesmo tempo, né, um olhar elitista, elitizado para essas regiões. A partir daí, esse não é necessariamente o início da tradição regionalista da literatura brasileira. Há quem considere que
Um poeta como Gregório de Matos, lá no Barroco, não é, no século XVII, ele já estava, em grande medida, trazendo aspectos regionais. Não é? Ou que o arcadismo, depois no século XVIII, também já estava ali com uma série de questões regionalistas em jogo na produção literária daquele momento. Mas, para a gente organizar a nossa cabeça, a gente pode entender que o romance romântico ali no século XIX é um momento em que essa tradição regionalista conscientemente se instaura na literatura brasileira. E a partir daí, esse chamado romance regional, esse romance regionalista, não vou entrar aqui em sutilezas sobre a diferença regional, regionalista, vamos fingir que são sinônimos, mas a partir daí, esse romance regionalista, essa tradição regionalista na literatura brasileira, ela vai comparecer em maior ou menor grau, com mais ou menos ênfase, até hoje. Não é? Então, depois do romantismo, quando a gente pega ali o realismo e o naturalismo, a gente tem também obras que podem ser consideradas regionalistas, em menor grau, em menor ênfase. Não é? Um autor, por exemplo, como o Manuel de Oliveira Paiva, lá no Ceará, pouca gente conhece, mas é um autor regionalista dentro do realismo naturalismo. No pré-modernismo, sim, não vou entrar em detalhes também sobre esse termo pré-modernismo, é um termo problemático, mas nesse primeiro momento a gente está olhando, volto a dizer, para essa visão tradicional, escolar do regionalismo. Então, pré-modernismo, esse período literário ali, meio início do século XX, que antecede 22, a Semana de Arte Moderna de 22, a gente tem autores que podem ser perfeitamente incluídos nessa tradição regionalista, como, por exemplo, Euclides da Cunha, né, com os Sertões, e o próprio Monteiro Lobato, né, no interior de São Paulo, também dentro dessa tradição regionalista muito forte, não é, da literatura brasileira. Depois, com o modernismo heróico, ou seja, aquele modernismo ali dos primeiros momentos em volta da Semana de Arte de 22, a gente tem alguns traços regionalistas. A gente não chega a ter nenhuma obra relevante, marcadamente regionalista, mas como esse momento é um momento de é preciso descobrir o Brasil, é esse um dos lemas principais, não é, do modernismo de 22, a gente tem uma busca, uma abertura em relação à diversidade, né? A riqueza da diversidade regional do Brasil, vamos dizer assim. E a gente pega o Mário de Andrade, pega o Oswald de Andrade, a gente consegue pescar momentos em que eles estão ali, de algum modo, lidando com essa matéria regional, vamos chamar dessa maneira. Depois, no romance de 1930, que alguns chamam de segunda fase do modernismo, também dentro dessa visão mais escolar, mais tradicional, o chamado romance de 1930, que é, sem dúvida nenhuma, o ponto alto dessa tradição regionalista, que é quando a gente tem nomes como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado. Veja que todos eles baseados no Nordeste do Brasil. E a gente tem também o Érico Veríssimo, não é? E mesmo de Onélio Machado, enfim, no caso do sul do Brasil, né? O Érico Veríssimo no Rio Grande do Sul. E depois, nos anos 40, 50, a gente tem o Guimarães Rosa, não é? Esse autor extremamente importante da literatura, não só brasileira, mas mesmo mundial, que está também inserido nessa tradição regionalista da literatura brasileira. E a gente tem também um poeta, como por exemplo o João Cabral de Melo Neto, que é autor do Morte e Vida Severina, uma obra fortemente regionalista, extremamente importante também. E mesmo na chamada literatura contemporânea, né, na falta de uma denominação melhor,
a gente encontra autores populares, importantes, o João Baldo Ribeiro, o Ariano Suassuna, não é? E mesmo muito recentemente, por exemplo, o Itamar Vieira Júnior, que é inclusive um autor que vai me ajudar a problematizar um pouco esse conceito de regionalismo daqui a pouco com vocês. Então vejam que é uma tradição, apesar de se chamar regionalista, é uma tradição central na literatura brasileira. Produziu nomes, autores, obras de extrema relevância, de extrema qualidade na literatura brasileira. Bom, e o que esses autores, o que essas obras tão diferentes, não é, ao longo do tempo, têm em comum para a gente dizer que todas elas, que todos eles, né, estão em maior ou menor grau inseridos nessa tal tradição regionalista brasileira? A gente pode dizer que essas obras, esses autores, enfim, todos eles situam as suas narrativas, os seus personagens, os seus narradores, os seus temas em espaços geográficos, culturais, enfim, específicos de uma região, não é? Dizem respeito a regiões brasileiras com características próprias, não é? E essa talvez seja a definição mais objetiva e menos estranha, menos problemática de regionalismo. Ou seja, são obras, né, para as quais a referência a um território, a um determinado território, ela é determinante, né? E aí, veja que coisa, a gente poderia se perguntar, a partir dessa definição, por que então a literatura do Lima Barreto, por exemplo, escrevendo sobre os subúrbios do Rio de Janeiro, não faz parte dessa tradição regionalista? Por que o Mário de Andrade, escrevendo sobre a cidade de São Paulo, não está nessa tradição regionalista? Por que o próprio Machado de Assis, né, escrevendo sobre as elites políticas, econômicas da cidade do Rio de Janeiro, da corte, né, não está incluído nessa tradição regionalista? E mesmo quando a gente olha para esses autores que estão inscritos na tradição regionalista, por exemplo, Guimarães Rosa, será que ele é tão regionalista assim? Porque, afinal de contas, no Guimarães Rosa a gente descobre que o sertão é o mundo, não é? Ou seja, aquele sertão mítico de Minas Gerais, na verdade, é um microcosmo da própria experiência humana. Ou seja, esse regionalismo do Guimarães Rosa, ele aponta para um universalismo que tem a ver com a condição humana. Enfim. Pois é, então com isso a gente chega no segundo momento da nossa conversa, que é entender os problemas e os perigos dessa noção de regionalismo. E aí eu queria colocar para vocês aqui no vídeo, rapidamente, um trecho da entrevista que esse autor contemporâneo, Itamar Vieira Júnior, autor do romance Torturado, que recebeu uma série de prêmios recentemente, enfim, o que ele falou no programa Roda Viva, não é? Ele foi entrevistado tem coisa de 1 mês, 2 meses atrás, e perguntaram a ele exatamente sobre essa questão da tradição regionalista, e a resposta que ele deu foi essa que eu vou colocar agora para vocês aqui. Mas eu costumo dizer que eu não escrevo, a minha literatura não é regional, eu falo a partir do meu centro, né? E fico pensando quem cunhou este termo regional para classificar uma literatura que era feita fora do eixo Rio-São Paulo, né? Dito como centro. Eu acho que a Raquel de Queiroz, o Jorge Amado, o José Lins do Rego, o Graciliano Ramos
o Érico Veríssimo escreveram a partir dos seus centros, e eu penso a minha literatura a partir dessa centralidade das nossas vidas, é o que importa. O que importa é a perspectiva das personagens que estão ali, a perspectiva do autor, né? E é o que nos faz ver, você deu o exemplo da Chimamanda, que há, nos lugares mais remotos do mundo, algo muito universal e que comunica a experiência humana entre as pessoas, né? Ou seja, vejam então que coisa curiosa. Aquilo que a gente chama de regional, aquilo que a gente chama de regionalista, ele é regional em relação a uma outra coisa que a gente automaticamente está chamando de centro. Então, se a gente está na corte, né, do Rio de Janeiro do século XIX, tudo aquilo que não é a corte é regional, não é? Isso tem a ver com questões econômicas, questões culturais. Não vou ficar entrando muito nesse tipo de discussão aqui, até por uma questão de tempo, mas o eixo Rio-São Paulo é um eixo econômico, cultural muito forte, muito centralizador na história cultural, na história literária brasileira. E a gente pode dizer que essa tradição regionalista que se configura, ela é fruto dessa centralização político-econômica, cultural, num primeiro momento Rio de Janeiro e ponto, não é? No século XIX, mesmo aquilo que vem de São Paulo tem algo de regional, de regionalista, mas ao longo do século XX até hoje, esse eixo Rio-São Paulo, não é? É um eixo a partir do qual a gente olha em volta e diz aquilo é regional, eu não sou regional, eu sou o centro, né? Mas aquilo que eu estou chamando de regional é central na experiência de vida, na experiência cultural, na experiência literária, enfim, não é? Daquele outro sujeito que está lá. E talvez eu é que seja regional aos olhos dele, não é? Então vejam que esse termo, essa noção regionalismo, literatura regionalista, ela deve ser entendida com cautela, não é? Ela tem um valor histórico, a gente tem uma tradição regionalista, de fato, na literatura brasileira, muito forte, muito poderosa, não é? De altíssima qualidade, mas a gente tem que manter esse pé atrás, sabendo que essa denominação, que essa noção, ela tem problemas, ela tem perigos. Que perigos são esses? É transformar o regional numa caricatura, não é? Num sujeito menor, numa produção literária menor. Muitas vezes aquilo que é chamado de regional tem essa carga pejorativa por trás, não é? De modo que talvez faça mais sentido a gente pensar em termos de universalismos e particularismos que podem aparecer em qualquer obra. Não é? Isso nos ajuda a não cair muito nessa armadilha do regionalismo. A gente olha para a obra do Machado de Assis, um romance do Machado de Assis, um Dom Casmurro, a gente tem uma dimensão universal, mas a gente tem uma dimensão particularista, que diz respeito às particularidades daquele território que se passa e que é situada a narrativa, não é? Questões culturais, humanas, paisagísticas, específicas daquele território, não é? Daquele lugar, daquela região, não é? Então, universalismos, particularismos, né? No Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, a mesma coisa. A gente tem uma série de particularismos, não é? Que dizem respeito ao sertão mineiro, etc, etc, etc. Mas tem também universalismos. A mesma coisa no Graciliano Ramos e por aí afora. Isso nos ajuda a ver que, mesmo nessas obras, nesses autores que não estão colocados na tradição regionalista, porque estão situados naquilo que historicamente se constituiu como centro,
mas mesmo nesses autores nós temos particularidades regionais, assim como nesses autores colocados nessa tradição regionalista, a gente tem uma dimensão universalista muito explícita, não é? Fundamental. Não é? E é isso. Era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenha ficado claro. Espero que tenha contribuído, não é, nesse mês de junho para vocês entenderem um pouco melhor o que é o regionalismo na literatura brasileira, qual é a importância, a relevância dessa tradição regionalista na literatura brasileira, mas também quais são os perigos, quais são os cuidados que a gente deve ter ao pensar nesses termos, nesse léxico regional, regionalista, regionalismo, não é? E por aí afora. Então é isso, eu agradeço e espero revê-los numa próxima oportunidade. Obrigado.